e da moral, e embora algo com os homens se pareçam, originam-se. Eles R$ 2 o irauaçus e muito pouco têm de humanos. Obedecem todos a um imperador, chamado Papai Grande na gíria familiar, e que demora na oceânica cidade do Rio de Janeiro, a mais bela do mundo, na opinião de todos os estrangeiros, e que por meus olhos verifiquei. Finalmente, senhoras amazonas e muito amadas súbditas, assais. Hemos sofrido e curtido árduos e constantes pesares, depois que os deveres da nossa posição nos apartaram do império do Mato Virgem. Por cá tudo são delícias e venturas, porém nenhum gozo teremos e nenhum descanso, enquanto não resolvermos o perdido talismã. Hemos por bem repetir entretanto que as nossas relações com o Dr. Venceslau são as melhores possíveis, que as negociações estão entabuladas e perfeitamente encaminhadas, e bem poderíeis enviar de antemão as alvíceras que enunciamos atrás. Com um pouco o vosso abstêmio imperador se contenta, se não puderdes enviar 200 igaras cheias de bagos de cacau, mandai 100, ou menos 50. Recebei a bênção do vosso imperador e mais saúde e fraternidade. Acatai com respeito e obediência estas mal traçadas linhas, e, principalmente, não vos esqueçais das alvíceras e das polonesas, de que muito hemos mister. Se guarde a vossas essias. Macunaíma. Imperator. X. Paui Podoli. Venceslau Pietra ficará muito doente com a sova e estava todo envolvido em rama de algodão. Passou meses na rede. Macunaíma não podia nem dar passo para conseguir a Muiraquitã agora. Guardada dentro do caramujo por debaixo do corpo do gigante. Imaginou botar formiga-cupim no chinelo do outro porque isso traz morte. Dizem, porém Piaimã tinha pé para trás e não usava chinelo. Macunaíma estava muito contrariado com aquele chovinão mole e passava o dia na rede mastigando beiju-membeca entre codórios longos de restilo. Nesse tempo veio pedir pousada na pensão o índio Antônio, santo famoso com a companheira dele, Mãe de Deus. Foi visitar Macunaíma, fez discurso e batizou o herói diante do Deus que havia de vir e tinha forma nem bem de peixe nem bem de anta. Foi assim que Macunaíma entrou para a religião caraimonhaga que estava fazendo furor no sertão da Bahia. Macunaíma aproveitava a espera se aperfeiçoando nas duas línguas da terra, o brasileiro falado e o português escrito. Já sabia nome de tudo. Uma feita era dia da flor, festa inventada para os brasileiros serem caridosos e tinha tantos mosquitos carapanãs que Macunaíma largou do estudo e foi na cidade refrescar as ideias. Foi e viu um despropósito de coisas. Parava em cada vitrina e examinava dentro dela aquela porção de monstros, tantos que até parecia a Serra do Hererê onde tudo se refugiou quando a enchente grande inundou o mundo. Macunaíma passeava e encontrou uma cunhatã com uma urupema carregadinha de rosas. A mocica fez ele parar e botou uma flor na lapela dele, falando: custa 1000 réis. Macunaíma ficou muito contrariado porque não sabia como era o nome daquele buraco da máquina roupa onde a cunhatã enfiara a flor. E o buraco chamava botoeira. Imaginou escarafunchando na memória. Bem, mas nunca não ouvirá mesmo o nome daquele buraco. Quis chamar aquilo de buraco, porém viu logo que confundia com os outros buracos deste mundo e ficou com vergonha da cunhatã. Orifício a era palavra que a gente escrevia, mas porém nunca ninguém não falava. Orifício a não. Depois de pensamentear não havia meios mesmo de descobrir o nome daquilo e pôs reparo que da rua direita onde topara com a cunhatã já tinha ido parar adiante de São Bernardo. Passada a moradia de Mestre Cosme. Então voltou, pagou para a moça e falou de venta inchada.
A senhora me arrumou com um dia de judeu. Nunca mais me bote flor neste puito, dona. Macunaíma era desbocado de uma vez. Falará uma bocagem muito porca, muito. A Cunhatã não sabia que puito era palavra feia não e, enquanto o herói voltava aluado com o caso para a pensão, ficou-se rindo, achando graça na palavra puito. Que ela dizia. E repetia. Gozado, puito. Puito. Imaginou que era a moda. Então se pôs falando para toda a gente se queriam que ela botasse uma rosa no puito deles. Uns quiseram, outros não quiseram, as outras cunhatãs escutaram a palavra, a empregaram e a puito a pegou. Ninguém mais não falava em Boltonieri, por exemplo, só puito se escutava. Macunaíma ficou de azeite uma semana, sem comer, sem brincar, sem dormir, só porque desejava saber as línguas da terra. Lembrava de perguntar pros outros como era o nome daquele buraco, mas tinha vergonha de ir em pensar que ele era ignorante e moita. Item. Afinal chegou o domingo pé de cachimbo, que era dia do cruzeiro. Feriado novo inventado pros brasileiros descansarem mais. De manhã teve parada na Moca, ao meio-dia missa campal no coração de Jesus, às 17 corso e batalha de confetes na Avenida Rangel Pestana, e de noite, depois da passeata dos deputados e desocupados pela Rua 15, ia queimar um fogo de artifício no Ipiranga. Então, pra espairecer, Macunaíma foi no parque ver os fogos. Nem bem saiu da pensão, topou com uma cunha clara, louríssima. Filhinha da mandioca bem, toda de branco e o chapéu de Tucumã vermelho coberto de margaridinhas. Chamava Fraulein e sempre carecia de proteção. Foram juntos e chegaram lá. O parque estava uma boniteza. Tinha tantas máquinas, repuxos misturadas com a máquina. Luz elétrica que a gente se encostava um no outro no escuro e as mãos se agarravam para aguentar a admiração. Assim a dona fez e Macunaíma sussurrou docemente. Mani, é filhinha da mandioca. Pois então a alemãzinha, chorando comovida, se virou e perguntou para ele se deixava ela fincar aquela margarida no puito dele. Primeiro, o herói ficou muito assarapantado, muito. E quis zangar, porém depois ligou os fatos e percebeu que fora muito inteligente. Macunaíma deu uma grande gargalhada. Mas o caso é que a puito já entrará para as revistas estudando com muita ciência os idiomas escrito e falado, e já estava mais que assente que pelas leis de catalepse, elipse, síncope, mentonímia, metafonia, metátese, próclise, prótese, aférese, apócope, aplologia, etimologia popular, todas essas leis, a palavra botoeira viera a dar em apuito por meio de uma palavra intermediária, a voz latina rabanitius. Botoeira rabanitius puito, sendo que rabanitius, embora não encontrada nos documentos medievais, afirmaram os doutos que na certa existira e fora corrente no sermo vulgaris. Nesse momento um mulato da maior mulataria trepou numa estátua e principiou um discurso entusiasmado explicando para Macunaíma o que era o dia do cruzeiro. No céu escampado da noite não tinha uma nuvem nem capei. A gente enxergava os conhecidos. Os pais das árvores, os pais das aves, os pais das caças e os parentes. Manos, pais, mães, tias, cunhadas, cunhãs, cunhatãs, todas essas estrelas pisca-piscando bem felizes nessa terra sem mal, adonde havia muita saúde e pouca saúva, o firmamento lá. Macunaíma escutava muito agradecido, concordando com a fala comprida que o discursador fazia para ele. Só depois do homem apontar muito e descrever muito é que Macunaíma pôs reparo que o tal de cruzeiro era, mas eram aquelas 4 estrelas que ele sabia muito bem serem o pai de Mutum, morando no campo do céu. Teve raiva da mentira do mulato e berrou:
Não é não. Meus senhores, que o outro discursava aquelas 4 estrelas rutilantes como lágrimas ardentes, no dizer do sublime poeta. São o sacrossanto e tradicional cruzeiro que... Não é não. Psil. O símbolo mais. Não é não. Apoiados. Fora. Psil. Psil. Mas o sublime e maravilhoso da nossa amarmada pátria é aquele misterioso cruzeiro lucilante que... Não é não. Vedes com. Nansculhamba. Suas, ecoa. Claras lantejoulas de prata. Não é não. Não é não. Que outros gritavam também. Com tanta bulha. Afinal o mulato entropigaitou e todos os presentes animados pelo anão. É não, do herói estavam com muita vontade de fazer um chinfrim. Porém Macunaíma tremia tão tiririca que nem percebeu. Pulou em riba da estátua e principiou contando a história do pai do Mutum. Era assim. Não é não. Meus senhores e minhas senhoras. Aquelas 4 estrelas lá é o pai do Mutum. Juro que é o pai do Mutum, minha gente, que para no campo vasto do céu. Isso foi no tempo em que os animais já não eram mais homens e sucedeu no grande mato fulano. Era uma vez 2 cunhados que moravam muito longe um do outro. Um chamava Camampabim e era catimbozeiro. Uma feita o cunhado de Camampabim que entrou no mato por amor de caçar um bocado. Estava fazendo e topou com Pauí Pódoli e seu compadre o Vagalume Camaiuá. E Pauí Pódoli era o pai do Mutum. E estava trepado no galho alto da Acapu, descansando. Vai, o cunhado do feiticeiro voltou para Maloca e falou para a companheira dele que tinha topado com Pauí Pódoli e seu compadre Camaiuá. E o pai do Mutum. Com seu compadre num tempo muito de dantes já foram gente que nem nós. O homem falou mais que bem que tinha querido matar Pauí Pódoli com a sarabatana, porém não alcançar o poleiro alto do pai do Mutum na Acapu. E então pegou na frecha de Pracuba com ponta de taboca e foi pescar carataís. Logo Camampabim que chegou na maloca do cunhado e falou: Mana, o que foi que vosso companheiro falou para você? Então a mana contou tudo pro feiticeiro e que Pauí Pódoli estava empoleirado na Acapu com seu compadre o Vagalume Camaiuá. No outro dia manhãzinha Camampabim que saiu do paperi dele e achou Pauí Pódoli piando na Acapu. Então o catimbozeiro virou na tocandeira e lague e foi subindo pelo pau, mas o pai do Mutum enxergou a formigona e soprou um pio forte. Bateu um ventarão tamanho que o feiticeiro despencou do pau, caindo nas capituvas da serrapilheira. Então virou na tacuri ou palá menorzinha e foi subindo. Outra vez, porém Pauí Pódoli tornou a enxergar a formiga. Soprou e veio um ventinho brisando que sacudiu o palá nas trapoerabas da serrapilheira. Então Camampabim que virou na lava-pés chamada Meg, Pequetitinha, subiu na Acapu, ferrou o pai do Mutum bem no furinho do nariz, enrolou o corpico e trazendo não se diz entre os ferrões, Juque. Esguichou o ácido fórmico aí. Minha gente. Isso. Pauí Pódoli abriu um voo esparramado com a dor e espirrou Meg. Longe. O feiticeiro nem não pôde sair mais do corpo de Meg, do susto que pegou. E ficou mais essa praga da formiguinha lava-pés pra nós. Gente. Pouca saúde e muita saúva. Os males do Brasil são. Já falei. No outro dia Pauí Pódoli quis ir morar no céu pra não padecer mais com as formigas da nossa terra, fez. Pediu, pro compadre Vagalume alumiar o caminho na frente com as lanterninhas verdes bem acesas.
O vagalume Cunavá, sobrinho do outro, foi na frente alumiando o caminho para Camaiuá e pediu pro mano que fosse na frente alumiando para ele também. O Men Zero pediu pro pai, o pai pediu pra mãe, a mãe pediu para toda a geração, o chefe de polícia e o inspetor do quarteirão e muitos, uma nuvem de valumes foram alumiando o caminho uns pros outros. Fizeram, gostaram de lá e sempre. Uns atrás dos outros nunca mais voltaram do campo vasto do céu. É aquele caminho de luz que daqui se enxerga atravessando o espaço. Pauí Podoli então avoou pro céu e ficou lá. Minha gente. Aquelas 4 estrelas não é cruzeiro, que cruzeiro nada. É o pai do Mutum. É o pai do Mutum, minha gente. É o pai do Mutum, Pauí Podoli que para no campo vasto do céu. Tem mais não. Macunaíma parou fatigado. Então se ergueu do povaréu um murmurejo longo de felicidade fazendo relumiar mais ainda as gentes. Os pais dos pássaros, os pais dos peixes, os pais dos insetos, os pais das árvores, todos esses conhecidos que param no campo do céu. Era imenso o contentamento daquela paulistanada mandando olhos de assombro pras gentes, para todos esses pais dos vivos brilhando, morando no céu. E todos esses assombros de primeiro foram gente. Depois foram os assombros misteriosos que fizeram nascer todos os seres vivos. E agora são as estrelinhas do céu. O povo se retirou comovido, feliz no coração, cheio de explicações. E cheio das estrelas vivas. Ninguém não se amolava mais nem com o dia do cruzeiro nem com as máquinas repuxos misturadas com a máquina luz elétrica. Foram para casa botar pelego por debaixo do lençol porque por terem brincado com fogo aquela noite, na certa que iam mijar na cama. Foram todos dormir. E a escuridão se fez. Macunaíma parado em riba da estátua ficará sozinho ali. Também. Estava comovido. Olhou para a altura. Que cruzeiro nada! Era Pauí Podoli, se percebia bem daqui. E Pauí Podoli estava rindo para ele. Agradecendo. De repente piou comprido parecendo trem de ferro. Não. Era trem arapiado e o sopro apagou todas as luzes do parque. Então o pai do Mutum mexeu uma asa mansamente se despedindo do herói. Macunaíma ia agradecer, porém o pássaro erguendo a poeira da neblina largou numa carreira esparramando pelo campo vasto do céu. A velha saiu-se. No outro dia o herói acordou muito constipado. Era porque apesar do calorão da noite ele dormira de roupa com medo da caroviana que pega indivíduo dormindo nu. Mas estava muito gangento com o sucesso do discurso da véspera. Esperou impaciente os 15 dias da doença, resolvido a contar mais casos pro povo. Porém, quando se sentiu bom era manhãzinha e quem conta história de dia cria rabo de cutia. Por isso convidou os manos para caçar, fizeram. Quando chegaram ao bosque da saúde o herói murmurou. Aqui serve. Dispôs os manos nas esperas, botou fogo no bosque e ficou também amoitado esperando que saísse algum veado mateiro para ele caçar. Porém não tinha nenhum veado lá e quando queimada acabou. Jacaré saiu? Pois nem veado mateiro nem veado catingueiro, saíram só 2 ratos chamuscados. Então o herói caçou os ratos chamuscados. Comeu-os e sem chamar os manos voltou para a pensão. Lá chegado ajuntou os vizinhos, criados a patroa cunhãs, datilógrafos, estudantes, empregados públicos, muitos empregados públicos. Todos esses vizinhos e contou para eles que tinha ido caçar na feira do Arouche e matara 2 mateiros, não eram veados mateiros não, 2 veados catingueiros que comi com os manos.
Até vinha trazendo um naco pra vocês, mas porém escorreguei na esquina, caí e derrubei o embrulho e cachorro comeu tudo. Toda a gente se sarapantou com o sucedido e desconfiaram do herói. Quando Maanap e Jigé voltaram, os vizinhos foram perguntar para eles se era verdade que Macunaíma caçara 2 catingueiros na feira do Arouche. Os manos ficaram muito inquisilados porque não sabiam mentir e exclamaram irritadíssimos: mas que catingueiros esses? O herói nunca matou viado, não. Tinha nenhum viado na caçada, não. Gato meador, pouco caçador. Gente! Em vez foram 2 ratos chamuscados que Macunaíma pegou e comeu. Então os vizinhos perceberam que tudo era mentira do herói. Tiveram raiva e entraram no quarto dele para tomar satisfação. Macunaíma estava tocando numa flautinha feita de canudo de mamão. Parou o sopro, aparou o bocal da flautinha e se admirou muito sossegado. Pra que essa gentama no meu quarto, agora? Faz mal pra saúde, gente. Todos perguntaram pra ele: o que foi mesmo que você caçou, herói? 2 viados mateiros. Então os criados, as cunhãs, estudantes, empregados públicos. Todos esses vizinhos principiaram rindo dele. Macunaíma sempre aparando o bocal da flautinha. A patroa, cruzando os braços, ralhou assim: mas, meus cuidados, pra que você fala que foram 2 viados e em vez foram 2 ratos chamuscados? Macunaíma parou assim os olhos nela e secundou: eu menti. Todos os vizinhos ficaram com cara de André e cada um foi saindo na maciota. E André era um vizinho que andava sempre encalistrado. Maanap e Jigé se olharam, com inveja da inteligência do humano. Maanap ainda falou pra ele: mas pra que você mentiu, herói? Não foi por querer, não, e quis contar o que tinha sucedido pra gente quando reparei estava mentindo. Jogou a flautinha fora, pegou no ganzá, pigarreou e descantou. Descantou a tarde inteirinha, uma moda tão sorumbática, mas tão sorumbática que os olhos dele choravam a cada estrofe. Parou porque os soluços não deixaram mais continuar. Largou do ganzá. Lá fora, vista era uma tristura de entardecer dentro da cerração. Macunaíma sentiu-se desinfeliz e teve saudades de si, é inesquecível. Chamou-os manos para se consolarem todos juntos. Maanap e Jigé sentaram junto dele na cama e os 3 falaram longamente da mãe do mato. Espalhando a saudade, falaram dos matos e cobertos cerrações, deuses e barrancas traiçoeiras do Uraricuera. Lá que eles tinham nascido e se rido pela primeira vez nos macurus. Encostados nas maquiras pra lá do limpo do Mucambo, os guirás cantavam o que não dava o dia e eram para mais de 500 as famílias dos guirás. Perto de 15 vezes 1000 espécies de animais assombravam o mato de tantos milhões de paus que não tinham mais conta. Uma feita um branco trouxera da terra dos ingleses, dentro de um sapicuá gótico, a constipação que fazia agora Macunaíma tanto chorar de saudades. E a constipação tinha ido morar no antro das formigas mumbucas mui pretas. Na escureza o calor se amaciava como saindo das águas, para trabalhar se cantava. Nossa mãe ficará virada numa coxilha mansa no lugar chamado Pai do Tocandeira. Ai, que preguiça! E os 3 manos perceberam pertinho o murmurejo do Uraricuera. Oh! Como era bom por lá! O herói se atirou para trás chorando, largado na cama. Quando a vontade de chorar parou, Macunaíma afastou os mosquitos e quis espairecer. Se lembrou de ofender a mãe do gigante com uma bocagem novinha vinda da Austrália. Virou Jiguena
Máquina telefone, porém o mano ainda estava muito confundido com o caso da mentira do herói e não houve meios de ligar. O aparelho tinha defeito. Então Macunaíma fumou fava de paricá para ter sonhos gostosos e adormeceu bem. No outro dia lembrou que precisava se vingar dos manos e resolveu passar um pealo neles. Levantou madrugadinha e foi esconder no quarto da patroa. Brincou para fazer tempo. Depois voltou, falando afobado pros manos. Oi, manos, achei rasto fresco de tapir bem na frente da bolsa de mercadorias. Que me diz, perdiz? Pois é. Quem que havia de dizer? Ninguém ainda não matara tapir na cidade. Os manos se sarapantaram e foram com Macunaíma caçar o bicho. Chegaram lá. Principiaram procurando o rasto e aquele mundão de gente. Comerciantes, revendedores, baixistas, matarazos, vendo os três manos curvados pro asfalto procurando, principiaram campeando também. Todo aquele mundão de gente. Procuraram, você achou? Nem eles. Então perguntaram para Macunaíma. Onde que você achou o rasto de tapir? Aqui não tem rasto. Nenhum não. Macunaíma não parava de campear falando sempre. Tetap, Zona Nepemonete e Ezetene Netaite. E os manos regatões, zanguões, tequeteques, madalenas e hungareses recomeçavam procurando o rasto. Quando cansavam e paravam para perguntar, Macunaíma campeando sempre secundava. Tetap, Zona Nepemonete e Ezetene Netaite. E todo aquele mundão de gente procurando. Era já perto da noite. Quando pararam desacorçoados. Então Macunaíma se desculpou. Tetap Zona Neipemo. Não deixaram nem que ele acabasse, todos perguntando o que significava aquela frase. Macunaíma respondeu. Sei não. Aprendi essas palavras quando era pequeno lá em casa. E todos se queimaram muito. Macunaíma afastou disfarçado. Falando. Calma, gente. Tetap e... Não falei que tem rasto de tapir não. Falei que tinha. Agora não tem mais não. Foi pior. Um dos comerciantes se zangou de verdade e o repórter, que estava ao pé dele vendo o outro zangado, zangou também por demais. Isso não vai assim não. Pois então a gente vive trabucando pra ganhar o pão nosso e vai um indivíduo tira a gente o dia inteiro do trabalho só pra campear rasto de tapir. Mas eu não pedi pra ninguém procurar rasto, moço, me desculpe. Meus manos Manap e Gigue é que andaram pedindo, eu não. Culpa é deles. Então o povo que já estava todo zangado virou contra Manap e contra Gigue. Já todos, e eram muitos, estavam com vontade de armar uma briga. Então um estudante subiu na capota de um auto e fez discurso contra Manap e contra Gigue. O povo estava ficando zangadíssimo. Meus senhores, a vida de um grande centro urbano como São Paulo já obriga a uma intensidade tal de trabalho que não permite-se mais dentro da magnífica entrosagem do seu progresso sequer a passagem momentânea de seres inócuos. Ergamo-nos todos una a você contra os miasmas deletérios que conspurcam o nosso organismo social e já que o governo cerra os olhos e delapida os cofres da nação, sejamos nós mesmos os justiçadores. Lincha! Lincha! Que o povo principiou gritando. Que lincha nada! Exclamou Macunaíma tomando as dores pelos manos. E todos se viraram contra ele outra vez. E agora já estavam zangadíssimos. O estudante continuava para si. E quando o trabalho honesto do povo é perturbado por um desconhecido. O quê? Quem que é desconhecido?
berrou Macunaíma, desesperado com a ofensa. Você não sou, tá aí. É. Ora vá desmamar jacu com alpiste, moço. Desconhecida é. Senhora vossa mãe, ouviu. E virando pro povo, o que vocês estão pensando, em? Não tenho medo não. Nem de um, nem de dois, nem de 10.000 e daqui a pouco eu arraso tudo isto aqui. Uma Madalena que estava na frente do herói, virou pro comerciante atrás dela e zangou. Não bolina, sem vergonha. O herói estava cego de raiva, pensou que era com ele e que a não bolina agora. Não estou bolinando ninguém, sua lambisgoia. Lincha ou bolina? Pau nele. Pois venham, cafajestes. E avançou para a multidão. O advogado quis fugir, porém Macunaíma atirou um pontapé nas costas dele e entrou pelo povo distribuindo rasteiras e cabeçadas. De repente viu na frente um homem alto loiro. Muito lindo. E o homem era um grilo. Macunaíma teve ódio de tanta boniteza e chimpou uma bruta de uma bolacha nas fuças do grilo. Ó! Grilo berrou, e enquanto falava uma frase em língua estrangeira, agarrou o herói pelo congote. Preso. O herói gelou. Preso por quê? O polícia secundou uma porção de coisas em língua estrangeira e segurou firme.